Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Tudo certo com vocês? Vamos esperar o pessoal entrar. Aqui já temos a Viviane, o Giorgio Capelli. Ô Giorgio, tudo bem? Meu amigo Giorgio, grande artista, aqui prestigiando a nossa live. Israel Caldas entrou, a Marcela. Então o pessoal está entrando agora. E enquanto o pessoal entra, eu acho o seguinte: hoje, mais do que nunca, eu preciso começar a nossa conversa com uma oração. Eu sempre faço isso, mas digamos assim que temos motivos adicionais para fazer essa oração logo no início da nossa conversa. Primeiro porque estamos na quarta-feira santa, estamos em plena Semana Santa, e o tema de hoje é um tema bastante delicado, um tema que nos comove profundamente, um tema muito sério, muito grave. Então eu vou aqui pedir, fazer a oração de Santo Tomás de Aquino, pedindo a ele que ilumine as nossas palavras, os nossos pensamentos, e para que todos os nossos pensamentos sempre se voltem a ele, ao nosso Pai, ao nosso Criador. E sobretudo nesta semana em que nós comemoramos, nós rememoramos a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Acho importante a gente começar com essa oração, que é uma oração atribuída a Santo Tomás de Aquino. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, e distribuístes o universo com maravilhosa harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difundi sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me o rigor para entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me a continuar e perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Então, meus amigos, hoje, infelizmente, nós vamos ter que falar de um assunto muito triste. Vamos começar a falar sobre esse assunto muito triste. Mas nós não podemos nos furtar a discutir esse assunto. É um assunto triste, mas importante, que envolve as nossas vidas, o sentido das nossas vidas. Bom, todos sabem que eu estou falando da tragédia que aconteceu hoje pela manhã, na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Todos já devem, a essa altura, já devem estar informados do que aconteceu. Uma creche, a creche Cantinho do Bom Pastor, foi invadida por um homem de 20 anos. Ele estava armado com um machado e ele entrou nessa creche e matou 4 crianças, de 4 a 7 anos de idade. Matou 4 crianças e feriu outras 5, que felizmente estão fora de perigo.
pela última notícia que nós tivemos. Então, o que pensar, né, diante de uma situação como essa, diante de uma tragédia diante de uma monstruosidade como essa? O meu amigo Diego Pesce, que é jurista e escritor, ele acabou de publicar um livro intitulado Berços, Não Túmulos, que é um ensaio sobre o homicídio, sobre a natureza do homicídio. O homicídio é considerado o maior dos crimes. É o crime por excelência, né? Tirar a vida de outra pessoa é atacar aquele direito mais fundamental que está escrito no coração do homem, que é o direito à vida. E entre os diversos tipos de homicídio, o mais terrível deles é o assassinato de crianças, é a morte de crianças. E eu me proponho hoje aqui a conversar com vocês, a falar sobre algumas obras da literatura universal que tratam da questão do homicídio. Sempre foi um grande tema. Todas as grandes obras da literatura universal, de alguma forma, tratam desse tema, desse pecado, esse pecado abominável, que é o de tirar a vida de alguém. As grandes obras da literatura falam sobre isso. E um grande crítico literário do século XX, o canadense Northrop Frye, ele dizia que toda a fonte de toda a nossa literatura, ela está nos textos bíblicos. A maior fonte da nossa literatura está nos textos bíblicos. Aqui o Pedro está aqui, meu filho. Tudo bom, Pedro? Boa noite, pessoal chegando aqui. Então, a fonte da nossa cultura, de certa maneira, todas as histórias que nós contamos, que nós ouvimos, elas estão retratadas na Bíblia. E lembrando as palavras do poeta anglo-americano T.S. Eliot, no seu belíssimo poema Quatro Quartetos, um dos poemas que compõem essa obra começa assim: em meu princípio está meu fim. E se nós queremos compreender a natureza de um fenômeno, nós precisamos ir até a origem dele. E vamos então aqui rememorar aquele que é o primeiro assassinato, que é narrado no livro do Gênesis. O primeiro assassinato, o primeiro crime de assassinato é narrado no capítulo 4 do livro do Gênesis. E é a história dos irmãos Caim e Abel. O homem conheceu Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: adquiri um homem com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor. Depois Eva também deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. Passado o tempo, Caim apresentou produtos do solo em oferenda a Yahvé, a Deus. Abel, por sua vez, também ofereceu as primícias e a gordura de seu rebanho. Então, os irmãos oferecem sacrifícios a Deus.
Caim, como cultivava o solo, ele ofereceu os frutos da terra. E Abel oferece um animal em sacrifício, um sacrifício de sangue. Ocorre que Yahvé, Deus, agradou-se do sacrifício de Abel, mas não se agradou de Caim e de sua oferenda. E Caim ficou muito irritado e com o rosto abatido. Deus disse a Caim: por que estás tão irritado e por que teu rosto está abatido? Se estivesses bem disposto, não levantarias a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta, como um animal acuado que te espreita? Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a seu irmão Abel: saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre seu irmão Abel e o matou. Esse é o primeiro assassinato bíblico, é, por assim dizer, o primeiro assassinato da história. Vejam, o primeiro assassinato é um crime de inveja, é um crime de rancor, é um crime de ressentimento. Afinal de contas, o que Caim está exigindo aqui? Eu costumo dizer que Caim é o primeiro igualitarista da história, é aquele que tenta, que exige de Deus um tratamento igualitário. Aquele que exige de Deus alguma coisa que supostamente lhe é devida. Aquele que acha que Deus lhe deve alguma coisa. Deus que já lhe deu a vida. Deus que já lhe deu a vida, a liberdade. Deus que lhe deu a vida e a liberdade. Ele quer mais. Caim quer mais. E ele tenta se esconder de Deus, e Deus pronuncia aquela frase terrível: que fizeste? Ouço o sangue do teu irmão do solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. Serás um fugitivo errante sobre a terra. Percebam, Caim não pede perdão a Deus. Ele é condenado a vagar pelo mundo. Como diz o meu amigo Diego Pesce, ele é condenado a vagar sobre o seu próprio deserto, sobre o seu próprio remorso. Porque Caim não pede perdão, ele não se arrepende do que fez. Isso é muito importante notar. Mas um detalhe do texto bíblico que nem sempre é lembrado é, no próprio capítulo 4 do livro do Gênesis, a sequência da história de Caim. Caim conheceu a sua mulher e deu à luz um filho chamado Enoque. Tornou-se um construtor de cidades e deu à cidade o nome do seu filho, Enoque. Portanto, Caim é o fundador da primeira polis, da primeira sociedade política. A política, portanto, está fundada sobre um ato de traição e assassinato. É o que Santo Agostinho chamava de a cidade do homem. É a cidade em que nós vivemos. A cidade do homem é a cidade em que nós vivemos, enquanto a cidade de Deus é habitada por Abel. Porque, lembrem-se, Abel ofereceu uma
um animal em sacrifício a Deus, um sacrifício de sangue. E esse sacrifício de sangue simboliza a doação da própria vida, a entrega da própria vida nas mãos de Deus. É por isso que Deus se agradou mais do sacrifício de Abel. Então, que os amigos estão entrando agora. Chamem os amigos, tá, para assistir essa live. Acho importante a gente reunir o maior número de pessoas aqui. Então, Caim comete o primeiro assassinato e funda a primeira sociedade política. E a maldição de Caim, ela se estende às gerações de Caim. Um dos descendentes de Caim, chamado Lameque, ele diz às suas mulheres: Ada e Sela, ouvi minha voz. Isso ainda estamos no capítulo 4 do Gênesis, hein? Mulheres de Lameque, escutai minha palavra. Eu matei um homem por uma ferida e uma criança por uma contusão. Caim é vingado 7 vezes, mas Lameque 77 vezes. Ou seja, Lameque, descendente de Caim, ele mata uma criança, ele mata um menino. Ele mata um menino porque o menino provocou uma contusão nele, fez alguma coisa. Ele mata uma criança. Então, o primeiro assassinato de uma criança também está aqui no livro do Gênesis. E é de Caim. E é de um descendente de Caim. Então, estamos aí vendo as origens desse terrível crime que nós vimos acontecer hoje pela manhã lá em Blumenau. Caim representa a revolta metafísica contra Deus, a revolta contra a própria ordem da criação. De certa maneira, Caim tenta vingar com a morte do seu irmão, ele tenta vingar a punição recebida por seus pais, Adão e Eva, que desobedeceram a Deus e foram expulsos do paraíso. E esse rancor, esse ressentimento de Caim, porque afinal de contas, Caim é tudo aquilo que Caim, ele tem inveja do irmão. Ele tem inveja do irmão. Ele faz tudo para se igualar ao irmão. Ele tem uma profunda revolta contra esse favorecimento. Caim é um igualitário. Ele acha que o mundo lhe deve alguma coisa. Agora, esse livro aqui do psicólogo Jordan Peterson, que ele diz na sua análise sobre o livro do Gênesis, Jordan Peterson diz o seguinte: dê a Caim poder suficiente e ele não vai apenas matar Abel, ele vai torturá-lo primeiro de forma criativa e infinita. Depois, e apenas depois, ele vai matá-lo. E finalmente, ele irá para cima de todos os outros. É a isso que conduz a revolta contra a própria ordem da criação. E o que nós vemos nesse crime que aconteceu, o Toledo está perguntando qual página do livro 12 Regras para a Vida? Página 192. Página 192. Está aqui na página 192. Essa sede por sangue, essa sede por vingança, ela é uma das
piores doenças do mundo político. E nós estamos hoje sendo governados por pessoas que têm sede de vingança. Sede de vingança. Por pessoas que acham que o mundo lhes deve alguma coisa. Estamos sendo governados por eles. Por pessoas que defendem esse igualitarismo absoluto e exigindo essa igualdade absoluta dos homens, exigindo essa perfeição, essa justiça absolutamente igualitária, eles passam a perseguir todos aqueles que se submetem à ordem de Deus. Esse é o mundo do poder. É o mundo do poder político. Como eu disse, Caim é o fundador da sociedade política. Caim é o fundador da sociedade política. E o que nós estamos produzindo hoje é uma sociedade absolutamente dividida, porque vocês sabem qual a origem da palavra diabo? Diabo vem de diavolo. É aquele que divide. Aquele que divide. Aquele que causa divisões. E nós estamos sendo divididos em grupos, em identidades inconciliáveis. Estão identidades essas que entram em conflito umas com as outras e provocando o caos, provocando uma perturbação na ordem das coisas. Nós estamos sendo divididos. O homem está sendo dividido da sua própria. Está sendo dividido, está sendo colocado, né, sendo jogado para o confronto com o seu irmão. Então, o que nós temos é esse vitimismo da sociedade, então, e as pessoas começam a cobrar algo de Deus, cobrar alguma coisa de Deus, que leva uma pessoa, um homem, a cometer esse ato abominável de matar uma criança, um ser absolutamente indefeso. Isso me faz lembrar me faz pensar na mentalidade revolucionária do nosso tempo. Essa crítica radical de todas as coisas, que nós podemos chamar também de dialética negativa, essa crítica radical de todas as coisas que conduz a esse tipo de único sacramento. Por que, por exemplo, o crime do aborto, ele é... O que é o aborto? O que é o aborto provocado? O que é a morte de um ser indefeso no ventre da sua mãe? É um crime, é o assassinato de uma criança. É o assassinato de um ser absolutamente indefeso. Absolutamente indefeso. Mais indefeso do que o próprio Abel, que estava de costas para seu irmão Caim e foi apedrejado pelas costas. Foi morto à traição.
crime do aborto, ele tem a seguinte característica: se você aceita o assassinato de uma criança, quem aceita o assassinato de uma criança, aceita qualquer coisa. Então, tudo passa a ser justificado se você aceita o assassinato de uma criança. E eu vejo esse crime sendo defendido todos os dias pelas pessoas. E também sendo criminalizada a possibilidade de defesa. O que poderia conter um homem como... poderia conter um assassino como esse de hoje? Esse que nós vimos hoje cedo. O que poderia conter? Qual seria o motivo assim, para que esse homem não entrasse na creche? Para que ele jamais invadisse aquela creche? E jamais perpetrasse esses atos abomináveis? A presença de alguém capaz de defender essas crianças. E quem seria capaz de defender essas crianças? Quem é capaz de defender as ovelhas? Quem é capaz de defender as ovelhas contra o lobo? O pastor, não? E o pastor tem o poder de ferir. O pastor tem uma arma. Se houvesse um pastor, se houvesse um guardião nessa escola, talvez a história tivesse sido diferente. E eu vejo com grande espanto que há pessoas que, a partir dessa tragédia, defendem o controle de armas. Defendem que as armas sejam suprimidas. Quando, na verdade, um homem de bem, uma mulher de bem, armados naquela situação, eles evitariam essa tragédia. Eles impediriam o mal de agir naquele momento. Eles impediriam a ação do mal. Hoje, aliás, ontem, a deputada estadual Ana Campanholo, de Santa Catarina, havia apresentado um projeto de lei para reforçar a segurança nas escolas e nas creches de Santa Catarina. E aí ocorre essa tragédia. Eu acho que isso deveria ser estendido para todo o Brasil. Possibilidade de defender os inocentes daqueles que perpetram o mal. É preciso encarar essa verdade. Há alguns dias em São Paulo ocorreu uma tragédia terrível também. Um adolescente de 13 anos entrou numa escola municipal em São Paulo e matou a facadas uma professora de 71 anos. E ele também atacou outra professora. E o que me espantou muito, isso foi ontem que eu vi, antes dessa tragédia de Blumenau, eu vi uma declaração dessa professora que sobreviveu ao ataque. Ela dizendo o seguinte: eu não defendo, eu sou contra o uso de armas, a presença de polícia ou a presença de guardas armados no ambiente escolar. Vejam, essa pobre mulher
sobreviveu a um ataque terrorista. Essa pobre mulher quase foi assassinada, quase perdeu a vida. E mesmo assim ela não enxerga que a presença de um guardião naquele momento evitaria que isso acontecesse. Ela disse, não, precisamos fazer com que as crianças amem os livros. A minha vida inteira é dedicada aos livros, professora. Minha vida inteira foi dedicada aos livros. A ler, a escrever, a editar, a divulgar. A minha vida inteira foi dedicada aos livros. Eu sei da importância dos livros, mas o livro, ele não está em contradição com o direito de defesa, o direito de defender a própria vida. Ele não está em contradição. E essa declaração da professora me fez lembrar um conto magistral que todo mundo deveria ler. Essa grande escritora americana chamada Flannery O'Connor. Flannery O'Connor era uma grande contista e romancista americana que escreveu um conto antológico intitulado É Difícil Encontrar um Homem Bom. Esse conto, ele nesse conto, a Flannery O'Connor narra a história de uma família que sai num fim de semana para fazer um passeio, uma viagem de fim de semana. Os dois filhos, a mãe, o pai e a avó, né? A avó das crianças. E essa senhora, e eles são, de repente, fazem um desvio na viagem e são surpreendidos por um assaltante que é procurado pela polícia. O personagem que se chama O Desajustado, que foi apelidado pelos jornais de O Desajustado. É um assassino, é um psicopata. E essa senhora olha para o homem e diz o nome dele, fala, você é o desajustado. Então, quando ela identifica o bandido e diz isso para ele, ela está decretando a morte de todos ali, porque ele está disposto a matar toda a família. A partir do momento que ele foi identificado por essa senhora. E é o que ele faz, ele mata toda a família. Enquanto isso, essa senhora vai dizendo, olha, mas no fundo você é um homem bom, no fundo você vai conhecer Jesus, no fundo eu sinto que você tem algo no coração ainda. Ela vai falando e falando e falando. Enquanto isso, o homem vai eliminando a família toda. E por fim ele mata também essa senhora. Então é isso. Essa ilusão, e vejo que muitas pessoas compartilham dessa ilusão, a ilusão de que belas palavras vão impedir a ação do mal. Belas palavras não vão impedir a ação do mal. A ação do mal só será impedida com uma ação contrária correspondente. Uma arma numa escola, ela significa a dissuasão do mal. Uma pessoa de bem armada dentro de uma escola significa a segurança, a paz. Mas infelizmente nós temos muitos brasileiros que estão ainda iludidos por essa visão ideológica, vitimista. Existe também
no Brasil um problema muito sério que é abordado pelo meu amigo Diego Pesce e pelo jurista Leonardo Jardim, também meu amigo. Leonardo Pesce, aliás, Diego Pesce e Leonardo Jardim publicaram no ano de 2016 o livro Bandidolatria e Democídio, que mostra um dos grandes problemas da nossa sociedade, um dos grandes nós da nossa civilização, que é o seguinte: a bandidolatria. A ilusão de achar que os bandidos, no fundo, são bons. De que foi a sociedade que os corrompeu, de que eles são vítimas de um processo que lhes escapa, um processo social injusto. É a bandidolatria, que, lamentavelmente, se traduz até na nossa ordem legal. A nossa legislação é extremamente branda. Esse assassino de hoje, que matou 4 crianças, ele pode estar livre. Eu estava vendo uma análise de um advogado agora. Eles podem, em 12 anos, se ele tiver bom comportamento até em menos tempo, ele pode estar nas ruas de novo. Esse rapaz que cometeu crime abominável hoje, ele já havia sido preso por tentar esfaquear o padrasto, ele já havia sido preso com drogas, ele já havia sido preso por agressão, ele tinha uma ficha policial, mas ele não foi preso, ele não ficou preso, ele não foi afastado da sociedade, porque a nossa legislação é branda, é leniente, ela é conivente com os criminosos. E é uma outra coisa também. Se você tira um cara da cadeia e coloca na cadeira presidencial, você está dando um exemplo extremo na sociedade, um extremo de inversão absoluta de valores. O que um amigo chamava de inversão ontológica da realidade. É o contrário daquilo que se espera. Por exemplo, de um juiz, o que você espera de um juiz? Que ele faça a justiça, que ele cumpra as leis. Mas no Brasil você tem juízes que destroem as leis, que rasgam a Constituição, que ignoram as leis e que agem conforme as próprias vontades e não de acordo com a lei. No Brasil você tem isso. De um comunicador, de um jornalista, você vai esperar o quê? Que ele informe as pessoas, que ele diga a verdade, que ele noticie os fatos verdadeiros e não que ele esconda a verdade ou até que ele censure a verdade. De um artista, o que você espera? Você espera que ele ame o belo, que ele produza a beleza, que ele produza a beleza, que ele manifeste a beleza, e não que ele odeie a beleza, ou que ele promova a feiura, que ele promova a degeneração, que ele promova a sordidez, que ele promova o desequilíbrio. De um médico, o que se espera? Que ele busque a cura, que ele combata a doença, que ele lute pela vida, e não o contrário.
O que nós vemos é que os filhos de Caim estão soltos no mundo. Os filhos de Caim estão soltos no mundo. Estão soltos e estão em atitude de rebelião contra a ordem das coisas. Em atitude de revolta contra a própria estrutura da realidade. Esses são os filhos de Caim. Eu dei o exemplo de Caim, mas também eu me lembrei de 2 livros do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. Hoje esse acontecimento, né, essa tragédia lá em Blumenau me fez lembrar de 2 livros do Fyodor Dostoiévski. Primeiro, esse aqui, Os Demônios, que fala sobre as origens do pensamento revolucionário moderno. Ele mostra aqui homens que estavam dispostos a tudo para conquistar o poder político. Inclusive, a matar os seus próprios companheiros. E o livro de Dostoiévski se inspira num fato real. No século XIX, um revolucionário russo chamado Sergei Nechayev, ele matou um companheiro de partido, um companheiro de movimento, porque o companheiro resolveu se retirar, se afastar da vida política. Então ele foi lá e matou, ordenou a morte desse jovem. E aqui acontece a mesma coisa. O caso Celso Daniel, que aconteceu há 20 anos, 21 anos, né? É parecido? É bastante parecido. Me faz lembrar muito o caso de Nechayev e o caso aqui relatado no livro Os Demônios, de Dostoiévski. Um outro livro de Dostoiévski também, para que a gente compreenda como funciona a mente criminosa, é o seguinte, é Crime e Castigo. Crime e Castigo conta a história de um jovem estudante de direito chamado Raskolnikov. Raskolnikov, ele tem ideias, ele se julga um grande intelectual e ele acredita que, por ser intelectualmente superior às pessoas, ele tem direito de cometer atos que seriam considerados criminosos, mas ele estaria, digamos assim, num patamar superior. Então ele resolve matar uma velhinha usurária que empresta dinheiro, né? Pelo simples fato de se julgar superior a ela. Então ele utiliza a mesma arma que o assassino de Blumenau utilizou, uma machadinha. Ele mata então essa senhora, essa velhinha. Só que ele não conta com o seguinte: a irmã da velhinha também apareceu inesperadamente no mesmo lugar e ele acaba matando também a irmã, que não tinha nada a ver com a história. Ele acaba cometendo 2 crimes. E por um motivo vazio, porque ele não obteve nada com isso. Ele pega algum dinheiro que estava lá em posse da usurária, mas ele enterra esse dinheiro e acaba... Ou seja, o crime foi vazio. É o ato perpetrado por alguém que perdeu absolutamente o sentido da vida, perdeu qualquer relação com a transcendência. É o que acontece nos demônios. Os demônios, inclusive, um dos revolucionários, ele violenta e mata uma menina de 10 anos, leva à morte uma menina de 10 anos.
causa o suicídio de uma menina de 10 anos. Uma passagem terrível. Quer dizer, o assassinato de uma criança, a morte de uma criança também é retratada aqui. Essa criação de uma casta superior, uma casta que se acha especial, né? Ela é característica da mentalidade revolucionária que no nosso tempo impera. São pessoas que se julgam autorizadas, veja bem, pessoas que se julgam autorizadas a cometer todo tipo de crime. E, como dizia Hofmannsthal, um escritor austríaco, nada existe na realidade que não esteja primeiro na literatura. Então, os grandes escritores captaram esse espírito que marca a nossa época. Nós estamos vivendo tempos de rebelião contra Deus, o afastamento de Deus, as pessoas se afastando de Deus, e eu acho extremamente significativo o fato de que esse crime abominável tenha acontecido exatamente na semana da Paixão de Cristo. Isso para mim é terrível. Mas nós devemos sempre lembrar que toda a Semana Santa, toda a Paixão de Cristo, ela termina no domingo da ressurreição. E essa é a nossa esperança. Mesmo diante de uma tragédia tão terrível quanto essa de Blumenau, que eu espero que as pessoas se deem conta de que muito está em jogo, de que nós precisamos proteger as nossas crianças, de que o ambiente escolar, que é tido por muitos, inclusive pelos políticos, né? Os políticos dizem, não, o ambiente escolar é o ambiente da socialização, é um ambiente seguro, tudo mais. Não é assim. Não é assim, está provado que não é assim. É preciso que as famílias se unam para proteger suas crianças, para exigir a proteção das suas crianças. É preciso que a sociedade inteira compreenda que esses que promovem a rebelião contra a realidade, esses promotores do caos, esses que acham, esses filhos de Caim, que julgam que o mundo lhes deve alguma coisa, eles não vão triunfar. Eles não vão triunfar. Porque nós continuaremos sempre lutando contra o mal, lutando contra essa expressão, contra essa presença do mal absoluto em nossas vidas, que hoje nos foi mostrada, nos foi aí impingida, que hoje na verdade, feriu, né, a nossa alma. Essa tragédia é uma tragédia que feriu o país inteiro. Todos nós que somos pais, somos mães, que temos as nossas famílias, criamos os nossos filhos, todos nós ficamos profundamente chocados com isso. E vamos continuar lutando contra esse tipo contra essa monstruosidade. Não podemos aceitar que isso aconteça.
Nós vamos continuar lutando. E o nosso direito de defesa, agora, mais do que nunca, precisa ser defendido. Ele precisa ser garantido. Precisa ser garantido. Nosso direito de defesa é o direito de defender a nossa própria vida. Ele não foi criado, veja, o direito à vida não foi criado por nenhum político, não foi criado por nenhum Estado. Ele é anterior à Constituição do Estado. Ele é anterior à constituição da própria sociedade política. O direito à vida é um direito inscrito no coração do homem, como dizia Santo Tomás de Aquino. É um direito inscrito, é um direito natural do homem. E todos os governos totalitários, todos eles, sem exceção, os governos comunistas, os governos fascistas, eles promovem a vulnerabilidade das pessoas. Eles desarmam as pessoas. Basta ler, por exemplo, esse livro aqui. Eu não posso dizer essa palavra, porque não pode. Mas é o Bigodinho, vocês sabem quem ele é, né? Então, o regime do Bigodinho promoveu o desarmamento em massa da população. E aqui, logo no começo desse livro, que é escrito pelo Stephen Halbrook, conta a história de um ginasta judeu alemão, medalha de ouro nas Olimpíadas de 1896, que registrou 3 revólveres que ele tinha. Por exigência do governo, antes do Bigodinho, registrou esses. E aí, durante o governo do Bigodinho, o que o Bigodinho fez? Foi lá e confiscou os revólveres do Alfred Flatto. Em 1938, ele morreu num campo de concentração. Essa é a história também da Rússia de Lenin e Stalin, da China de Mao Tse Tung, da Cuba de Fidel Castro, do Camboja de Pol Pot. Todos os regimes autoritários, todos os regimes totalitários, os regimes comunistas e fascistas, desarmaram a população. É o primeiro passo, deixar as pessoas vulneráveis. Vulneráveis. As pessoas indefesas diante do poder do Estado. Porque os filhos do Caim, meus amigos, os filhos de Caim, meus amigos, também estão no poder. Então eu encerro por aqui. Por favor, meus amigos, se vocês tiverem alguma pergunta, eu posso responder agora. Não sei se vocês têm alguma. Exatamente, Toledo. Eles atacaram onde não podia ter arma. Onde não tem. Ele sabe, o psicopata, o assassino, ele vai exatamente onde ele sabe que não existem armas. Né? O lobo ataca onde não... Opa! Os Estados Unidos sofrem com atentados constantemente, são um dos países mais armados no mundo. Reinaldo, você está absolutamente enganado, Reinaldo. Vou te dizer por quê. Por que eles sofrem atentados? A maioria dos atentados que acontecem nos Estados Unidos acontecem em ambientes livres de armas. Eles escolhem ambientes livres de armas. Todos os atentados, em todos os estados americanos que têm controle de armas, o número de assassinatos aumenta. A única possibilidade de você
evitar essa tragédia é colocar um homem armado no caminho das pessoas, no caminho desses assassinos. Pode-se ver, por exemplo, em Israel. O caso de Israel é bastante... Em Israel, todos os professores andam armados. Os professores andam armados. Ele é feio. Então, essa é a... Agora, eu digo a vocês, se tivesse, vejam, esses assassinos, né, aí, o de São Paulo e agora de Blumenau, utilizaram armas brancas. Não são as armas que matam, são as pessoas que matam. Quando o mal, ele deseja triunfar, eles usam qualquer meio. Qualquer meio. Vamos então confiscar as armas brancas? Vamos confiscar as armas brancas? Vamos confiscar os machados e as facas? A partir disso que aconteceu em São Paulo, vi em Tel Aviv pessoas andando armadas pelas ruas normalmente. O que as armas fazem, digamos assim, que é a maior consequência da utilização de armas, da autodefesa das pessoas. As armas são dissuasórias. Dissuasória significa o seguinte: o sujeito que está lá na Virgínia, nos Estados Unidos, ele não vai entrar na casa. Você anda nas ruas da Virgínia, as casas não têm muro, não tem cerca. O ladrão sabe que se ele entrar numa casa, existe uma probabilidade muito alta de que o morador esteja armado. Ele não vai entrar naquela casa. Ele não vai entrar naquela casa. Nova York faz controle de armas, controle rígido de armas. Voltou a ser um estado dominado pela criminalidade. Voltou-se. Quem mata não são as armas, quem mata são as pessoas. Quem mata são as pessoas, não as armas. Essa é... Aliás, no Brasil aumentou o nível, a quantidade de armas legais aumentou nos últimos anos. Vocês sabem por quê. Eu não tenho os números aqui, mas eu sei que o aumento foi significativo de armas, né? Aumento exponencial no número de armas. E a quantidade de homicídios, a taxa de homicídios diminuiu vertiginosamente. Teve uma maior redução nos últimos anos. Redução grande. Isso afasta aquela ideia falsa, né, de que as armas provocariam um bang-bang, né, que seria um bang-bang na sociedade. Não, na verdade não é isso. As armas não estão... a quantidade de armas legais não está relacionada ao aumento de homicídios. Pelo contrário, está relacionado à diminuição de homicídios. Agora, eu quero que vocês pensem sobre o que originou isso, o que faz um sujeito pegar uma arma branca, pegar um machado, entrar num lugar absolutamente desprotegido e atacar
crianças inocentes, sem a mínima possibilidade de defesa. É isso que eu estou discutindo aqui. Sem a mínima possibilidade de defesa. Atacar inocentes. Isso é um mal absoluto. Nós estamos diante do mal absoluto. Nós não podemos agora colocar as nossas preferências ideológicas, tá, para impedir que isso seja combatido. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que buscar meios, as famílias brasileiras têm que buscar meios para evitar essa situação. É o triunfo da falta de sentido. Você imagina, qual é o sentido da vida de uma pessoa que se propõe a fazer isso? Qual é o sentido da vida de uma pessoa que se propõe a fazer isso? E Viktor Frankl, que grande psicólogo, foi sobrevivente dos campos de concentração nazistas, ele dizia que o sentido da vida sempre está no outro, não está dentro de nós, não está na realização dos nossos desejos egoístas, não está na nossa própria glorificação, na nossa autoglorificação, não, está no outro, no serviço ao outro, no amor ao próximo, na caridade, na construção de algo que vá beneficiar o outro. É isso. Isso é cristianismo. Então, precisamos defender e buscar o sentido da vida. Precisamos proteger essas crianças, precisamos lutar pela proteção das nossas crianças. Então, alguém está dizendo aqui, só vejo a CMTU ao redor das escolas doida para multar, quando quem deveria estar lá é a guarda municipal. Faz sentido o que você está dizendo. Faz sentido o que você está dizendo. Precisamos vigiar nas nossas escolas, sim. Tem que ter gente lá para defender as crianças, sim. Enquanto a cultura da morte, o professor Márcio, tudo bem, Márcio? Tudo certo? Que bom que você está aqui. Enquanto a cultura da morte continuar sendo estimulada, exaltada e patrocinada, infelizmente as tragédias só aumentarão. É verdade. Verdade. O que eu falei no começo, né? Que faz parte da cultura da morte, o aborto. O aborto é o assassinato de crianças. Então, se você aceita isso, quem aceita isso, aceita qualquer coisa. Aceita até tirarem, entende? Se você aceita o assassinato de uma criança, o que é tirar o sujeito da cadeia e botar na presidência? Não é nada. Não é nada. Diante do assassinato de uma criança, tirar o sujeito da cadeia e botar na presidência, não é nada. Aqui entrando mais gente. Quanto tem tempo de live já? Acho que já fiz bastante, né? Tem alguma... Tem um recado. Tem um recado? Beleza. Tem um recado aqui da minha querida esposa. Ah, beleza. Essa live que vocês viram aqui, ficará gravada e vai para o YouTube. Vocês vão lá no YouTube, Clube dos Heróis, Paulo Briguet, lá no YouTube. Essa live vai ficar ali, vocês podem assistir lá, divulgar para os amigos e tudo mais, tá bom? Eu fico muito feliz aqui, acho que tivemos uma boa participação, né? O famoso vitimismo, vitimismo, né? As vítimas da sociedade e tudo mais.
crianças. Então, uma coisa que o meu amigo Diego Pesce disse, que assim, a gente está criando uma geração de pessoas mimadas, que exigem algo, né, sempre do mundo, que exigem algo de Deus, algo do mundo, né, que precisam receber algo sem fazer esforço. Nós estamos, infelizmente, criando essa geração. A gente precisa. Vou entrar no clube? Muito bem, Ana. Poxa vida, que bom. Entre no Clube dos Heróis, o meu curso online de literatura, o Clube dos Heróis, que a gente fala sobre esses assuntos, todos esses assuntos. E obrigado, Ana. Muito obrigado, viu? E onde que nós temos, né, as lições mais importantes para fortalecer, porque dentro disso que eu sempre digo, gente, gostaria de encerrar com essa observação que eu sempre faço. Dentro desse mundo caótico, esse mundo tão confuso, né, com tantos absurdos, às vezes com tragédia, às vezes com injustiças, como é que nós começamos a mudar essa situação? Como é que nós nos protegemos? Como é que nós protegemos aquilo que nós mais amamos? Nossa fé, nossa família, nossa vida, nossos valores. Como nós fazemos isso? Fortalecendo a nossa inteligência, ordenando a nossa alma, fortalecendo a nossa inteligência e ordenando a nossa alma. E como nós podemos fazer isso? Nós só podemos fortalecer a nossa inteligência se nós ampliarmos a nossa imaginação moral. E como é que nós vamos ampliar a nossa imaginação? Conhecendo aquilo que de melhor foi pensado, aquilo que de melhor foi escrito, aquilo que de melhor foi imaginado ao longo dos tempos. E isso está nos grandes livros, nas grandes obras da literatura. Como eu citei várias aqui hoje, né? Para falar sobre esse caso de Blumenau, nós temos aí grandes obras da literatura em que essa questão, né, do assassinato, do crime, a gênese do crime, então são grandes obras que abordam essa questão. A começar pela Bíblia, né, pelo livro do Gênesis. Eu citei aqui a Flannery O'Connor, essa grande escritora americana. Não deixe de ler a Flannery O'Connor, principalmente os contos dela. Eu citei o romance Os Demônios, de Fyodor Dostoiévski. Citei o romance Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski também. Mas existem muitas outras obras, né, que fazem essa reflexão sobre a presença do mal na vida das pessoas e como nós podemos vencer. As grandes tragédias de Shakespeare, Macbeth, Otelo, ou mesmo uma peça histórica como Ricardo III, né, também assassino de crianças. Enfim, nós temos aí um tesouro da imaginação sobre tudo isso que nós vemos, às vezes, chegar até as notícias de jornal. Tá bom? Olha aqui, a live estará disponível no YouTube, Clube dos Heróis, Paulo Briguet. Muito obrigado por terem me acompanhado até agora. Fiquem com Deus. Boa noite e desejo a vocês uma santa semana
Não deixem de fazer suas orações. Eu sou católico, eu vou amanhã no Tríduo Pascal, que começa amanhã, né, na quinta-feira santa. E a todos eu desejo uma feliz e santa Páscoa. Ele ressuscitou. Um abraço e até mais.